vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com essa última música, né? E nós vamos ler uma passagem, e ela é um pouco extensa, mas é uma das passagens, eu acho assim, mais importantes da Bíblia. E é o capítulo 17 de João. Capítulo 17, João, capítulo 17. E nessa passagem, essa passagem foi a última oração que nós sabemos que Jesus orou antes de ser crucificado, né? E nessa oração nós aprendemos muita teologia, muita coisa importante para as nossas vidas. João dá a entender que, na verdade, essa é a oração que Jesus orou no Jardim das Oliveiras, parte do qual deve ter sido antes ou depois, onde ele diz: passe de mim esse cálice, né? Pedindo para Deus que, se houver outra forma do ser humano ser salvo, ele não passar por isso. E Deus, obviamente, Deus Pai disse: não há outra forma pelo qual a humanidade pode ser salva. E a Bíblia diz que Jesus foi com alegria enfrentar aquela vergonha, o medo, o terror, a violência da cruz e as costas do seu próprio Pai, o inferno, para poder pagar a nossa salvação, nosso pecado, e nos dar a salvação. E então essa passagem, ou foi orado ali no final da ceia, ou, como João nos dá a entender, foi essa a oração do jardim, parte da oração do Jardim ali das Oliveiras. E nós vamos ler. E para você que tem problema de foco, né, tem pessoas que assim são péssimos alunos, né? O professor está falando aqui, você está devagando, está pensando na menina, está pensando lá no sanduba que você vai comer, você está pensando no passarinho que você viu passar ali na janela. Não tem? Você tem problema de foco? Isso é horrível. O aluno que tem problema de foco é horrível, porque aí você tem que estudar muito mais em casa, porque assim, quando você é um aluno e você aprende a focalizar e prestar atenção no que o professor está dizendo, e tem técnicas para isso. Se você for aqui dos jovens ou você for do Kids, você vai aprender tudo isso. Alguns de vocês adultos vão ter que voltar para o Kids para aprender isso aí, mas tem como você treinar o seu foco. Isso é importante. Isso é algo que os pais, quem sabe, uma das palestras dos nossos casais, vou dar uma palestra sobre como ajudar o seu filho a aprender a focalizar, porque é uma vantagem muito grande. Porque professores, eles vão falar daquilo que eles acham importante da matéria. Se você prestar atenção, conseguir focar o que o professor diz, você já tem 8. Aí você estuda um pouquinho para completar os 10. Entendeu alguma coisa? Então, para você que tem problema de foco, eu vou ajudar você a focar hoje à noite. Focalizar aqui no texto. Você vai contar. Esse texto é cheio de glória, glorificar, glorificou, né? E conte, vê se você conta quantas vezes aparece essa palavra, um dos derivados de glorificar, glória, glorificado, tá bom? Vai ajudar você a focar, porque é uma oração a respeito de glorificação. Leiamos, capítulo 17, João capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo,
mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas rogo que os tires, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas, olha lá vem a oração de Jesus por nós. Né? Jesus orou por você, ele já sabia o teu nome, conhecia teu rosto antes de morrer na cruz. E ele orou por você a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só esse versículo fantástico, né? Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu também neles. Nessa passagem, aparece muitas vezes essa palavra glória, glorificar, glorificou. E hoje nós queremos falar sobre isso. O que significa glorificar? Porque é uma expressão muito usada na religião cristã e nas igrejas, até às vezes eu acho que é um pouco levianamente, sem saber o sentido da palavra. E hoje nós queremos falar sobre essa palavra glorificar, glória. O que significa isso? Para que a gente possa ter um conceito correto, porque sem o conceito correto não vamos ter atitude nem comportamento correto. Veja só, a palavra glória, glorificar, é intimamente ligado com santidade. Né? Então, antes de sabermos o que é glorificar ou glória, nós precisamos saber o que é santo. A Bíblia diz que, acima de tudo, Deus é santo. A essência de Deus é santo. O que significa santo? O que significa santo? O que é ser santo? Você já ouviu, de certeza, em algum culto, alguma aula, santo é ser à parte, é separado. Mas santo na pessoa de Deus é muito mais do que isso. É o que nós cantamos nessa música há pouco. Não te louvo pelo que fazes, não te adoro pelo que fazes, mas pelo que és. É a essência de Deus. Santidade é a essência de Deus. Deixa eu ver se eu ajudo a confundir você um pouquinho. Ouro. Ouro é o lastro de boa moeda. Né? O dólar até 1950 e pouco, quase 60, acho que foi 58 quando tiraram isso. O dólar, se você tivesse dólar, primeiro, os dólares eram feitos em ouro ou prata. Né? Meu avô tinha, eu me lembro, meu avô, ele tinha uma moeda de $2,50. Eu assim, com muito carinho, eu falei para minha avó, olha, quando ele morrer, eu não quero nada da herança, eu quero só essa moedinha. O cara não roubou dele, antes dele morrer? Uau!
Aí quando eu fui ver, ele estava mostrando, ele gostava de mostrar a moedinha de ouro, e alguém roubou dele num supermercado. Um cara que sabia que ele tinha e pediu para ele ver, de alguma forma roubou dele. Mas o dólar você podia levar no banco central, e eles te davam aquele valor em prata ou ouro. Havia um forte, ainda esse forte, que só guardava o ouro e a prata, que era o lastro do dólar. Por isso, muitos países começaram a ter a base do seu dinheiro, como o real, por exemplo, era o dólar. Por isso que o dólar muda e oscila também a nossa moeda. Por quê? Porque entende-se que como o dólar tinha uma base poderosa, forte, que era o ouro, então você podia usar o dólar com a sua base, ia ser um pouco menos variável, mas ia ter uma segurança maior. Inclusive hoje, com todos esses distúrbios econômicos que nós temos, essas crises econômicas, as pessoas de muito dinheiro, adivinham onde estão colocando o seu dinheiro? Estão comprando ouro, né? Todos eles compram ouro, guardam nas casas, guardam em cofres, cavam buracos, colocam, né? E por quê? Porque o ouro, se sabe que o ouro, quando vier uma crise grande, o ouro continua com seu valor. Minha pergunta para você economista, né? Você aluno de economia, por que ouro? Por que não seixo? Por que ouro? Por que não, sei lá, goiaba, né? O Brasil ia estar bem, né? Se fosse goiaba, a gente ia ter um lastro danado. Ou ingá, o Amazonas ia ser o campeão, né? De valor, de riqueza. Por que ouro? Já parou para pensar por que o ouro é tão valioso? Por que quando o ladrão entra na sua casa, ele não quer aquelas bijuterias pintadas de ouro? Ele quer o ouro, e ele já conhece, ele vai lá em cima do ouro, não é isso? Ele vai e rouba o ouro. Por que ele rouba o ouro? Porque tem valor. Por que ouro? Porque não cobre. Você tem uma resposta? Tem uma resposta, Joyce? Não tem ideia? Tem uma resposta? Fale para mim. Porque é difícil conseguir, é raro. Então, a primeira coisa, o ouro é raro. Eu estou falando sobre santidade. Primeiro, o ouro é raro. Mas olha, tem outras coisas que são raras. Por exemplo, existe um tipo de peixe no fundo do mar que só umas 3 pessoas viram até hoje. Por que não é o lastro do real? Não, nosso lastro é o peixe lá no fundo do mar. Porque o peixe apodrece, né? Outro dia eu vi na minha casa uma aranha raríssima aqui né? Inclusive ela não deveria nem estar aqui, eu acho que ela pulou de algum avião que vinha passando. É uma aranha que só mora na América do Norte, né? E ela estava lá no meu quintal. Eu digo, poxa, se isso aí fosse o lastro, a pessoa ia ser milionário. Eu tenho um único no Amazonas. É um que pula assim uns 2 metros, 3 metros assim, e é pequenininho. E ele tem assim 2 olhão assim na frente, né? Parece caricatura, é muito engraçado. Mas por que não ele? Por quê? Porque ele apodrece. Ele é raro, mas ele não tem valor porque não é permanente. O ouro é permanente. Então primeiro, o ouro é raro, o ouro é permanente. Se fosse ferro, aí você chega lá naquela grade que você pagou tanto para fazer, e agora o ferrugem já levou, já está caindo um pedaço, a grade já está caindo, não é isso? Então as outras matérias, elas não são permanentes como o ouro. O ouro tem essa qualidade dela permanecer ano após ano, né, você vê aquelas joias do tempo do Egito, que hoje vale milhões, ainda estão ali com o mesmo peso, com a mesma qualidade de 4.500 anos atrás. Então, o ouro é raro, o ouro é permanente. E terceiro, mas existem coisas permanentes, mas que não são o lastro do dinheiro. Por exemplo, existem alguns metais, algumas pedras, que são mais raras do que o ouro, mas estão 10 quilômetros de fundura. O problema é que você não tem acesso, você não consegue buscar. E por isso não podem ser lastro.
Então, assim como o ouro, a santidade de Deus, ela tem 3 características importantes como definir. Porque santidade é a essência de Deus, é o que Ele é. Santidade é o que Deus é. Inclui a sua perfeição moral, a sua perfeição de conhecimento, a sua estabilidade. A santidade de Deus, então, é raríssimo, é único. É tão raro que Ele é único. Não existe outro ser igual. Não existe outro ser com a perfeição de Deus. Então, é raríssimo, é permanente. É permanente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele não vacila. Às vezes você tem um deputado, né? O cara é eleito, é um cara que você já viu, o cara é honesto. Aí ele vai para Brasília. Aí começa o Lava Jato. Daqui um pouco ele está na cadeia também. Por quê? Porque ele não é permanente. Ele sofreu as consequências das tentações e das propinas, e termina, aquele homem que era justo agora se corrompeu. E tem muitas histórias assim. Deus não, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E terceiro, nós falamos que o ouro é acessível. Deus, através de Cristo Jesus, se tornou acessível ao ser humano. Então, o que isso tem a ver com glória? Santidade, então, é a essência de Deus, é o infinito valor do ser de Deus, ser único, perfeito, moralmente e permanente. Santidade é o infinito valor do ser de Deus, único, perfeito moralmente e permanente, não muda. Glória. Glória que aparece quantas vezes aqui nesse texto? Quem contou? 9 vezes. Glória, o glorificar. A palavra glória, na glória é a manifestação, é a exposição pública da santidade de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho aqui, nessa lata, uma tinta raríssima. Se vocês conhecessem a emoção que essa tinta produziria, vocês me roubariam. Se vocês entendessem a beleza dessa tinta, vocês talvez até me matassem para conseguir essa tinta. Só tem ela, é única, é valiosa, é linda, é coisa que faz a pessoa desmaiar ao ver. É uma tinta incrível, caríssima. Você trocaria a sua casa, seu carro, até a sua mulher, para ter uma latinha dessa tinta. De tão precioso que é essa tinta. Você não acha? Ninguém querendo comprar, não? Dou-lhe uma, ninguém querendo dar sua casa por essa lata de tinta? Não? Um carro, então. Pelo menos uma bicicleta. Não. Por quê? Porque você não viu ainda a tinta. Então, santidade de Deus é a essência de Deus que Ele teve antes de qualquer criação. Então, a santidade de Deus, ela depende da glória para ser manifesta. A glória é a representação, é a exposição pública dela, é a manifestação da santidade de Deus. A Bíblia diz que os céus, Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus. Deus tem manifestado a sua glória. E veja só, Deus criou um ser para que pudesse captar o sinal da sua santidade. Deus criou o ser humano de uma forma especial, na sua imagem e semelhança, para que o ser humano pudesse ver a santidade de Deus. Os anjos não foram dados essa capacitação. Inclusive no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 7, Hebreus 2, verso 7, e diz: criaste o homem um pouco inferior aos anjos, isso significa em poder e inteligência, um pouco inferior aos anjos, mas o coroaste
com glória. Com glória. O que significa isso? Os anjos, a Bíblia diz, eles não sabem essas coisas de Deus. Essas coisas que Deus revelou somente ao ser humano. O anjo, ele sendo mais forte do que o ser humano, mas ele não tem esse conhecimento de Deus. É por isso que a Bíblia diz que às vezes quando a congregação se reúne, vem anjos esbilhotar, tentar aprender coisas que não foram manifestadas a eles. Deus fez você e eu, Deus fez o ser humano para ser o receptor da sua santidade, para poder conhecer. Ele nos fez de uma forma especial, para nós podermos manifestar a glória de Deus. E nessa passagem, Deus nos fala sobre isso. Jesus é a manifestação da santidade de Deus, Jesus é a glória de Deus, fala aqui. Então, glória é como se fosse essa tinta agora pincelado numa tela, num carro, numa casa. Aí sim você vê a grandeza, a preciosidade, o brilho, a emoção que essa tinta te causa, o valor dessa tinta. Mas você só vê o valor da tinta quando ela for pincelada na tela. E Deus fez o ser humano, eu e você, sermos a tela da maioria das suas pinceladas. Sim, Deus pincelou a criação. E a Bíblia diz que tudo isso foi para revelar a sua glória para nós. Até aquelas coisas lindas eu recebi essa semana, né? Aquele lua. Quando você viu aquela lua lá no eu acho que foi Tibete, na região ali que coisa de louco. Vocês viram aquilo ali? Aquelas fotos da lua? Coisa de louco. E a Bíblia diz que tudo isso Deus fez para manifestar, para revelar, para glorificar, para nós como seres humanos podermos podermos receber a santidade dEle, de conhecermos Deus, de conhecermos a santidade dEle. Nós fomos criados muito especiais, uma capacidade especial. E Deus então nos fez também de forma que nós pudéssemos receber em nossas vidas essas pinceladas de Deus, aonde vemos então a santidade de Deus. No livro de Isaías capítulo 6, Isaías 6. Isaías, ele teve aquela visão onde ele viu Deus, verso 1 do capítulo 6, assentado no trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Isso tem a ver com a ligação de Deus com o templo em Jerusalém. Essa ligação terminou quando? Quando foi que acabou essa ligação entre Deus e o templo de Jerusalém? Foi logo antes daquela viagem que você fez lá para poder orar assim para Deus, tão pertinho lá, e Deus já tinha ido embora. Não, aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O véu que separava rasgou e o Espírito foi embora. Então esse aqui é o símbolo do Espírito de Deus que vinha até o templo, né? Desde os dias de Moisés, ali no tabernáculo. E acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, diga comigo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E agora olha só a outra parte do versículo. E a terra inteira está cheia da sua glória. Deus é santo e suas pinceladas estão em toda parte do universo, da criação e na vida do ser humano. Então glória são essas pinceladas que nos revela a santidade de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4 e 6, diz que os homens ficaram cegos para essa glória de Deus. O pecado cegou, os homens não conseguiram mais ver a glória de Deus por causa de, como se fosse um véu, havia obscurecido sua visão. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vê Deus.
Sem santidade ninguém vê Deus. Os homens não veem Deus. Por isso que nós temos essas orgias em nome de religião. Por isso nós temos todo tipo de seita e loucuras em nome de religião. Por isso nós temos tanta impiedade, tanta violência na nossa sociedade, tanta roubalheira, tanta falta de amor. Por quê? Porque os homens não veem Deus, porque foram obscurecidos. O apóstolo Paulo diz, e não veem a glória de Deus, não veem as pinceladas de Deus, não veem a santidade de Deus, porque não veem as pinceladas de Deus. E o mundo se corrompe cada vez mais. Mas um dia todo joelho se dobrará. Todo mundo vai ver a glória de Deus. Felicidade para uns e terrível condenação para outros que rejeitaram o Rei Santo e a oportunidade de salvação. Bem, no livro, nessa passagem, nesse capítulo, Deus fala sobre 7 formas que nós podemos glorificar a Deus. Isso é importante para nós, porque é ao ver a glória de Deus que eu me santifico. E um dos assuntos principais do Novo Testamento é que quando eu aceito Jesus, Deus me coloca em piloto automático para eu começar a me santificar. Deus diz, sim, a salvação é de graça, de ponta a ponta, Deus fez tudo, mas a santificação depende do meu esforço, de glorificar a Deus, de permitir que Deus coloque as pinceladas da sua santidade em minha vida. E quanto mais Ele pincelar a minha vida, e eu puder ver essa santidade dEle através da sua glória, mais como Ele me tornarei, mais santo serei, mais poder terei, mais da essência dEle. Então nessa passagem ele fala sobre 7 formas que nós podemos glorificar a Deus. Como é que nós podemos permitir que Deus dê as suas pinceladas de santidade em nossas vidas. E é com isso que nós queremos concluir hoje à noite a nossa mensagem. Número 1, nos versos 5 a 8, do capítulo 17, a Bíblia diz, olha só o que diz: e eu revelei meu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a palavra. Eles têm obedecido a palavra. Ele fala, eu transmiti a palavra, eles aceitaram e eles obedeceram. Primeira forma de você glorificar a Deus: obedecer a palavra dele. Toda vez que você obedece a palavra de Deus, você chega diante de uma decisão e você faz aquilo que Deus diz que você deve fazer, aquilo que Ele fala através da sua consciência, aquilo que Ele fala através da sua palavra, e você obedece Deus, você obedece a sua palavra, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus. E toda vez que você glorifica a Deus, é como se Deus pintasse um pouco da sua santidade na tela da sua vida. E as outras pessoas começam a também ver a grandeza, a preciosidade, a importância, a santidade de Deus também na sua vida. É Deus pintando no quadro, na tela da sua vida. Então, primeira coisa, obedecer a palavra. Você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus quando você obedece a palavra. Número 2, no verso 11. No verso 11 ele diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege o meu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Deus quer que os seus filhos sejam um. Deus odeia, inclusive a Bíblia diz que o pecado que Deus mais odeia é a pessoa que promove dissensão, confusão. Por isso que não existe lugar no meio dos filhos de Deus para fuxico, para contenda, para confusão, para partidarismo, de bater boca. Gente, isso é do cão. Outro dia eu suspendi meu futebol por 2 semanas. Suspendi aquele jogo e mais uma semana. Sabe por quê? É bate-boca, isso não é de Deus. Né? Nós vamos jogar, nas quadras nós vamos jogar.
Nós vamos jogar. E vai ser um treinamento espiritual. Nós vamos ter pincelada de Deus. Deus tem que ser glorificado no nosso futebol. Deus tem que ser glorificado no nosso tênis. Deus tem que ser glorificado no nosso vôlei. Deus tem que ser glorificado no nosso namoro. Deus tem que ser glorificado mesmo na competição. Não significa que você não vai competir. Que o que é jogo? O que é um jogo se não tem competição? Tem que ter competitividade, mas com glória. Sem bater boca, sem confusão, sem aquelas brigas. Quem já tem muito tempo nas igrejas pentecostais ou batistas, sabe que não existe um ringue onde tem mais briga de boxe do que na igreja. Essa semana mesmo eu passei 3 dias ajudando uma igreja a resolver diferenças, e brigam, e batem, e brigam, e levam para a justiça, e brigam. Isso é do cão, né? Isso é do cão. A Bíblia diz que Deus odeia isso. Olha só, a segunda forma de nós glorificarmos a Deus é nós vivermos em união. Isso exige de nós o perdão e o perdoar. Isso exige de nós, às vezes, a gente ter a casca grossa e deixar para lá. Exige, às vezes, uma flexibilidade. Deus tem nos dado tudo o que precisamos para vivermos em harmonia. Deus odeia quando marido e mulher ficam brigando. É tão fácil, né? Mas Deus odeia isso. Deus odeia quando você briga com seus filhos, filhos brigam com... Isso não significa que você vai ser um capacho, não. Jesus nunca foi capacho. Jesus usou até chicote, mas Jesus era um homem de paz. Deus quer que você seja um. Capriche nisso. Nesse ano de 2018, busque, a Bíblia diz, busque a paz. Busque essa união com a sua família. Busque a união do seu grupo. Busque a união da sua igreja. Não permita, e graças a Deus, Deus tem abençoado. Por isso que essa igreja cresce. Se alguém perguntar assim, qual é o fator número 1 que essa igreja cresce, eu vou lhe dizer, é a união, começando pela união entre os pastores. Não existe, a gente tem opiniões muito diferentes, mas são 10 pessoas que têm um só espírito, uma só vontade. E assim também o povo de Deus, o povo que Deus tem trazido, tem tido esse espírito. E nós vamos continuar, por isso que Deus quer essa prevenção. Não permita que alguém comece a fuxicar, corte o fuxico, e Deus fala isso. Você não permite que a pessoa fuxique, não. Você corta pela raiz, você já chama logo, não, somente, eu quero ouvir a história toda, eu tenho que ligar aqui, rapidinho. Eu vou botar em viva voz para ele ouvir também. Sim, vá falando aí o que você estava dizendo do João. Não, já cortou o fuxico, entendeu? É que a gente é besta para isso, a gente é besta para o inimigo, para Satanás. Corte essas conversas. Então eu também não vou ouvir. Você não quer? Então, corte essas briguinhas. Às vezes no GA, não é isso? Aquela briguinha, aquela pessoa difícil. Deixa de ser difícil. Isso é do cão. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que uma das formas de você glorificar Deus é você buscar essa união, de você ser um com o seu irmão, com a sua família. Ser um. Terceira coisa que Deus diz sobre glorificar a Deus, verso 13: eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ou seja, um balde cheio e transbordando da minha alegria. Quando nós estamos alegres em Jesus, isso glorifica a Deus. Deus fica muito feliz quando o seu povo tem a alegria de Deus em suas vidas. E Paulo sempre fala, quando fala de alegria, é interessante que Paulo sempre fala de alegria junto com sofrimento. Paulo era doido. Geralmente quando a gente está em sofrimento, a gente... Paulo diz que é na hora de sofrimento que você tem um motivo de você buscar a alegria que vem do Senhor. Alegria que não depende da circunstância da nossa vida. A alegria que não depende das nossas condições financeiras. A alegria que vem de saber que você tem o Espírito de Deus. Você tem aquela aba que um dia descia até o templo. Hoje você tem a aba do santo, aquela aba do Santo dos Santos ali no seu coração. Você faz parte da família de Deus. Você um dia vai viver com Ele. Jesus já disse, eu quero que eles estejam onde eu estiver. Vou preparar um lugar, eu vou morar com eles para todo sempre. Peça de Deus alegria na sua vida.
Faça o que for necessário para você ter essa alegria de Cristo em sua vida. Aumente os louvores em sua vida. Saia fora de companhias negativas que só falam mal dos outros e só vê a vida de uma forma negativa. Busque pessoas que têm essa alegria de Jesus em suas vidas. Número 4, já falamos de obedecer a palavra, de sermos de enchermos nossa vida com a alegria de Jesus, a alegria de Deus. Número 4, quarta forma de nós glorificarmos a Deus é não cair para o maligno, verso 15. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Toda vez que você vence uma tentação, toda vez que você dá um pau no diabo, você glorifica a Deus. Deus, tá aí meu filho, pega-te. Uma vez Deus disse assim, aí você viu o seu cão? Ele chegou, chama o cão, você viu meu servo Jó? Você viu? Deus vê tudo, Ele vê toda vez que a gente leva um pau do diabo e toda vez que a gente dá um pau no diabo. E Deus quer que você dê pau, que você não leve pau. Você entendeu? Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa, que você diga não para o diabo. E sim, o diabo usa as nossas emoções, usa as nossas sensações, ele usa ali os nossos hormônios, ele usa a nossa sexualidade, ele usa a nossa mente. Satanás usa as outras pessoas. E Deus se glorifica, Deus é glorificado. Deus pincela a sua santidade em nossa vida. Quando nós dizemos não para o diabo, quando nós não caímos nas tentações, mas vencemos as tentações. Eu vou dar só um exemplo que aconteceu a semana passada. Um dos pastores fechou um bom negócio para a igreja. Aí o cidadão que não é cristão no sentido que nós dizemos, ele vem depois do bom negócio e vem assim, olha aqui, eu queria te dar R$2.000. Você pegaria? Eu já tive pastor que pegou. E depois ficou de rabo preso. Isso chama-se propina, isso chama-se lava-jato na igreja. E que é muito. Gente, você não imagina como é muito. Mas sabe o que esse pastor faz? Parabéns a esse pastor. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele fez? Ele, você... Não, você não entendeu, não. Eu não trabalho assim. É o seguinte, você quer dar uma oferta para a igreja? Só um minutinho. Aí ele foi no carro, sei lá onde ele foi, pegou o envelope, disse, pode botar aqui. E nós vamos botar lá no gasofilar essa igreja. Sabe o que vai acontecer? Deus pincelou na vida da tela da vida desse pastor, pincelou um pouco da sua santidade e nunca aquele homem vai ver a igreja da mesma forma. Nunca aquele homem vai ver aquele pastor daquela forma. Ele vai ver diferente, porque ele vai ver santidade de Deus. Porque essa pessoa, esse pastor permitiu que Deus pincelasse um pouquinho de santidade na tela da vida dele. E por causa disso, é bem possível que um dia esse homem venha conhecer Jesus aqui nesta igreja. Por causa da pincelada, da glória de Deus, que foi revelado na vida desse irmão. Então, não caia para o maligno, não caia para as suas ciladas, vença, e assim você glorifica a Deus. Número 5, ele diz que no final aqui, verso 17, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Agora entra o assunto do CENIB. Por que nós estudamos tanto a Bíblia? Nós estudamos a Bíblia aqui na nossa igreja, talvez mais do que qualquer outra igreja do Brasil. Nós estudamos a Bíblia talvez mais do que muitos seminários. Nós queremos que toda criança estude a Bíblia, se possível todo dia, e no domingo, 2 horas. Nós queremos que cada adulto faça isso também. Fora o seu horário de culto e louvor. Nós queremos que você estude, leve a sério. Por quê? Porque Deus nos deu essa Bíblia como a sua ferramenta principal de revelar a sua santidade. Sim, os céus revelam a grandeza de Deus, revelam Deus. Mas Deus deu especificamente isso aqui para conhecermos a natureza, a santidade de Deus. A santidade de Deus é conhecida aqui.
E por isso, se nós somos santos e se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos investir na nossa vida. Olha só, numa semana, joga lá o slide. Em uma semana, 7 dias, 24 horas. E o que acontece nas 24 horas? A sua vida é lotada de mídia, cinema, filmes, WhatsApp, Facebook, coisa que não presta, coisa que presta, coisas que todas, porém, vão passar, até as coisas boas vão passar, e nós enchemos nossa vida com isso aí, é horas e horas, todo dia. Tem gente que nem dorme mais sem o Facebook. Nossas crianças estão sendo bombardeadas com pornografia, com tudo que é vaidades, coisas que não valem nada, que enchem a cabeça e não trazem edificação, não trazem lucro. Aí no domingo, a gente acha muito, 4 horas, aqui estava 4h30, mas meia hora é de merenda, isso não vale não, 4 horas, na verdade 3h30. Gente, é por isso que às vezes a pessoa diz, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Eu vou falar o que você aconteceu com seu filho. Você estava dando um pouquinho de ração, coisa boa, e estava deixando o seu filho comer muita porcaria com ameba. O mundo está alimentando também. E nós precisamos, então, eu desafio cada família aqui da igreja, eu desafio você pegar o telefone, ligar para aquele seu amigo que está meio lá, meio cá, mas que se ele tivesse uma boa dose de alimento espiritual, ele ia voltar, ele ia se fortalecer, ele ia glorificar a Deus na vida dele. Nós precisamos então nos dedicar ao CENIB. Parabéns a você que tem feito isso, e você que ainda não sabe disso, está vindo agora, engrene nisso, desde a primeira aula, no próximo domingo, não perca, esteja aqui pronto, cedo, para a sua aula. E vamos glorificar a Deus, estudando a sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Se nós queremos muitas pinceladas da santidade de Deus na nossa vida, na vida das nossas famílias, nós precisamos nos dedicar a isso aí. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a terem essa palavra em suas vidas. Número 6, nós glorificamos a Deus quando trazemos novas vidas para Ele. João capítulo 15, verso 8 diz, e nisso é glorificado o meu Pai, que vocês produzam muito fruto. Ele está falando ali de almas que vão conhecer Jesus. E as pessoas vêm para Jesus porque eles veem uma coisa diferente, eles veem algo que é diferente. Assim como Deus é único, nós nos tornamos cada vez mais únicos. Não vamos chegar ao nível dele, mas a Bíblia diz, sem santidade ninguém vê a Deus, e os santos, eles sejam santos porque Deus é santo. Nós vamos nos parecer mais e mais com a essência de Deus. Deus então, quando nós chamamos outras pessoas, pelo nosso testemunho, eles vêm para o Senhor, eles ouvem a mensagem, são salvos, Deus é glorificado. E muito glorificado. Glorifica a Deus, chamando as pessoas. Eu acho que esse ano, se a gente decidisse realmente santificar a Deus através de novas almas, a gente conseguia aumentar uns 25% aqui, até sem os nossos programas. É pessoas chamando, é você quando você sai para a rua, você leva ali um cartãozinho da igreja, nós vamos imprimir um monte, a gente pode não fazer a reforma lá, mas a gente vai imprimir um monte de convites com os horários, e você leva, e você vai, aonde você para, onde você põe combustível no seu carro, onde você faz compras, você convida, você fala, você aprende a desenhar ali a mensagem de Jesus. Você aplica isso e pessoas vão aceitar Cristo e você glorifica a Deus. E finalmente, a 7ª forma aqui falada nesse capítulo que nós glorificamos a Deus é quando nós vemos a glória de Jesus. Quando eu consigo conhecer, quando essa oração que Paulo faz por mim, em Colossenses capítulo 1, verso 10, que eles cresçam no conhecimento de Deus. A oração que ele faz em Efésios capítulo 3, versos 17 a 19, onde ele diz assim, que eles cresçam no conhecimento de Ti, da Tua santidade, no entendimento do Teu amor. Quando nós crescemos dessa forma,
e nós glorificamos a Jesus, nós cantamos nossos louvores, nós entendemos cada vez mais como Ele é, a sua essência. Quanto mais nós conhecemos Jesus e a sua ação em nossas vidas, a Bíblia diz, nós glorificamos o nosso Pai no céu. Coloque como um dos seus objetivos para o ano de 2018, conhecer mais e mais Jesus. Conhecer mais e mais Jesus. Conhecê-lo nos seus sofrimentos, conhecê-lo nas suas alegrias, conhecê-lo em todos os momentos da sua vida. Porque isso glorifica a Deus e glorifica a Jesus. E o final, a Bíblia diz que quando Deus é glorificado, Ele derrama o amor dEle em nossos corações. Ele derrama o amor dEle em nossos corações. E Jesus não vê a hora de ter você ali pertinho dEle, que vai acontecer na sua vida. Para fechar, hoje à noite, deixa eu mostrar mais uma última ilustração. Aqui dentro tem uma luz muito linda. Baixa a luz um pouquinho. É uma luz tão bonita aqui. Muitos gostariam de comprar isso depois do culto. Não é linda essa luz? Não é lindo? Você não gostaria de levar para sua casa essa luz tão bonita? Olha só, não é um espetáculo? Botar na sua mesa. Não está linda essa luz? Não? Não? Vocês não estão vendo, não? E agora? Qual é a diferença? Gente, quando a nossa alma está suja, quando a nossa vida está suja, quando nós não temos a limpeza de Deus na nossa vida, a glória de Deus que foi implantada em nós através do Espírito Santo, ela fica ofuscada. As pessoas ficam cegas para o grande tesouro que temos em nós. Por isso, capriche no ano 2018. Eu não vou dizer nem 2018, capriche essa semana, porque a vitória é de dia em dia. Um dia por vez, de deixar a sua vida de uma forma, a sua tela tão limpa, que Deus tem acesso para pincelar a sua santidade, e que o mundo veja a santidade de Deus, pelas pinceladas da sua glória, em minha vida, em sua vida. Oremos. Pai querido, eu te peço por cada um aqui que já redimiste, que tu compraste com o sangue de Jesus Cristo, para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados e implantar em nós o teu Espírito. Pai, que nós possamos realmente viver esse capítulo 17 de João. Nós possamos, Senhor, te glorificar em tudo, Senhor, da nossa vida. Que, Senhor, em cada pincelada que dás em nossa tela, Senhor, que nós possamos ser um pouco mais santo, e que o mundo e as pessoas ao nosso redor, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, possam ver, Senhor, a tua glória, ver a tua santidade refletida em nós. Para abençoar o teu povo, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe.